Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar agora mais uma live. Hoje eu vou conversar com a Gisele Acioli, que é uma psicóloga incrível aqui em Curitiba, que é uma psicóloga que trabalha essencialmente com psicologia arquetípica e mitologias. É muito interessante o trabalho dela. Deixa eu chamá-la ali. Oi, Gisele. Vou te chamar aqui. Vamos ver. Tan, tan, tan. Ok. Chama a Gisele. Gisele, você consegue tentar me chamar por aqui? Será que você consegue? Tá me dizendo aqui que eu não consigo chamar no Psicoescola. Vamos ver. Essas coisas de ao vivo são tão divertidas. Tá dizendo aqui que precisa ter, Gisele, desculpe pessoal, mais uma atualização do seu app para eu conseguir te chamar. Que engraçado isso daqui, né? Ju, se você estiver assistindo, vai conversar ali com a Gisele, porque precisa de uma atualização do app para chamar. Não sei bem o que é isso. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês e vou contando aqui quem que é a Gisele Acioli. Ela é aqui de Curitiba, né? Como eu disse para vocês, ela é uma psicóloga que trabalha com a psicologia analítica, psicologia arquetípica e mitologias. A primeira vez que eu ouvi falar da Gisele foi através de uma amiga nossa em comum, que aliás está assistindo aqui, e que me contou um pouco do trabalho dela. Eu já achei sensacional e fui então conhecer o perfil dela. Ela tem um perfil muito legal no Instagram que se chama Psicoescola e ela faz vários vídeos e comenta muito sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. Deixa eu ver aqui se eu consegui. Opa! Porque quem sou eu para falar deste livro? Não sou ninguém não. A Gisele é que entende e muito desse assunto. Ela deve entrar aqui já. E dentro dos vídeos dela faz inclusive um estudo sobre esse livro aqui, que no início dos anos 90, ele foi um cara super, hiper divulgado. Vocês estão vendo aí? Lembram dessa capa? Agora saiu uma edição nova, capa dura, maravilhoso. Ele tá na minha cabeceira, doidinho para ser lido. Ainda não foi, mas ele vai ser lido muito em breve. Estou assim acelerando. Ali, Gisele, acho que agora vai dar. Acho que vai dar certo. Coisa ao vivo tem disso, né, gente? Às vezes a gente tem que rebolar um pouquinho. Oi, Gisele! Ai, que bom que deu certo! Tava faltando Tudo bem? tudo e você? Tudo bom! Que bom que você está aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, que coisa boa, né? Falar que a gente gosta e quem gosta, né? Eu estou aqui com um bando de gente curiosa, interessadíssima no seu trabalho. E antes da gente começar a conversar sobre o livro em si, ó, eu já estou com ele aqui, ó. Te falei que eu não li, né? Mas eu já dei o primeiro passo, já adquiri o livro. Já é um começo, né? Você poderia se apresentar, por favor, para o pessoal que está assistindo? Posso sim. Eu sou psicóloga, eu sou mãe de 2 filhos, eu sou analista de sistemas da primeira faculdade, eu sou uma pessoa que com 29 anos fui estudar de novo e fui para psicologia por paixão, porque eu descobri o que eu queria e estava trabalhando, né? Depois de ter me formado em análise de sistemas, mas já na faculdade eu perguntava o que eu queria ser e eu não sabia ainda o que era, mas eu sabia que eu não queria ser analista de sistemas, mas me formei, porque já que eu não sabia o que eu queria fazer, eu continuei. Isso. E daí eu descobri com 29 anos, tive coragem, né, de estudar de novo, começar tudo de novo, e aí comecei minha carreira trabalhando só com mulheres.
E tem uma Ah, peculiaridade na minha vida que eu sou filha de uma mulher muito forte, que foi uma mulher que ficou órfã aos 8 anos e foi trabalhar muito cedo. E tenho uma avó que se separou nos anos 40, que é uma mulher muito forte, também a minha avó paterna. Então, eu sempre tive muita personalidade, muita ligação com as mulheres, e essa causa assim, da opressão, do machismo, foi uma coisa que sempre me incomodou a vida toda. uhum. E aí a psicologia acaba juntando a maternidade, minha vida, mulheres, e o livro aconteceu na minha vida em 1993. Eu fiquei sabendo que ele existia, e acabou que eu só comprei ele em 1997. E eu conversava muito com duas amigas minhas que leram o livro e a gente falava sobre ele. Eu era muito íntima dele, sem ter lido, porque a gente pensava... Igual a mim. É. Então, o Essa predador sensação. que tudo a gente falava, é o predador, olha o nosso predador, é o nosso predador. A gente vivia com esse nome na boca e eu sabia muita história por conta dessas duas. E eu conversava com duas pessoas separadamente sobre o tema. Então, Uhum. eu tinha uma conversa com uma e a outra era uma conversa separada. Então, eram outras, né? Uma era uma mulher 10 anos mais velha que eu e a outra era uma amiga minha da minha idade. E a gente também dividia os mesmos sentimentos em relação, assim, como a gente quer pertencer ao mundo, né? Que mulher que a gente quer ser. A gente sempre teve essa causa, assim, de ser mulher independente, que fizesse as coisas pelo seu próprio desejo, que acreditasse nas coisas que fizesse. E se a gente parasse de acreditar, a gente parava de fazer. Porque fomos mulheres que não nos vendemos para essa coisa de ser gostada, né? De ser aceita. E o mínimo possível que a gente consegue dentro dessa questão do ser humano e a necessidade de ser aceita. Mas a gente sempre foi muito corajosa nesse sentido de não precisar pertencer a um grupo para ser aceita e entrar dentro daquelas regras. Então, Sim, o muita livro coragem, né? é Muita muito, coragem isso, porque quantas muito, coisas a gente não veste para agradar os outros, né? é muito Não difícil. se Tá, pode falar. essa questão mesmo de quantas coisas a gente não faz, de repente nem para pensar quem eu gostaria mesmo de ser, né? Fica fazendo, vai num métier, você falou da faculdade, eu também, minha formação também pouco tem a ver com o que eu trabalho hoje, mas então a gente vai vindo num crescente assim, desde meninas, desde novas, e aí tem que parar uma hora e raciocinar sobre o que é que eu estou fazendo mesmo, né? E o que Bem, que eu o que vou você fazer? está dizendo. Mas já na adolescência, isso para mim era uma coisa, foi muito espontânea, assim. Quando eu entrei na adolescência, que começou aquela pressão das amigas da sala para eu ter que participar do grupo e por isso eu tinha que ir onde elas iam, fazer o que elas queriam, ali eu já falei, não vai dar. Se eu vai dar, deu. Então já na adolescência, a minha adolescência já foi uma coisa marcada assim, quem gosta de mim porque eu sou quem eu sou e porque eu faço para você o que eu posso fazer. Agora, não me peça o que você quer, porque eu não vou te dar. Então, na adolescência, ficou muito estabelecida entre as minhas amigas. E elas me respeitaram. Apesar disso, elas me respeitavam, porque elas sabiam que eu era amiga, que podia contar comigo, que eu estava junto, que eu escutava, porque eu já tinha um telefone sem fio, madrugadas afora, escutando dos namorados, fúrias e choros. E eu falava, eu não vou namorar porque eu não aguento esse tipo de relação que a gente vê por aí dos meninos fazendo isso com as meninas. E eu ficava escutando problema. Eu dizia, bom, mas eu não arrumo namorado, não tem problema. Eu era psicóloga daquelas amigas todas. Sem saber Daquela... se já estava se formando. E eu já era mal vista por todos os namorados também, porque eu era uma boa companhia. Sabe aquela amiga que é uma boa companhia que o marido não gosta? O marido Sei. detesta. Então, essa sou eu. Você falou, se apresente, Gisele, eu sou eu. Nenhum professor teve simpatia por mim até hoje. Agora, todos os maridos que gostam da esposa, que querem crescer com ela, que estão juntos, sempre foram homens que me admiravam, me respeitavam e tive ótimas relações com homens que realmente são homens, né? Que são homens que têm essa vontade de crescer do lado de uma mulher, que admira a mulher, que trata bem a mulher. Eu tive muitos amigos nesse sentido. Que interessante. Por que será que incomoda, Gisele? Por que uma mulher forte incomoda? Porque para quem está acomodado, para as mulheres acomodadas, isto é uma ameaça, porque eu não posso falar que a vida é assim mesmo, porque se tem gente fazendo diferente disso, né?
Então, a vida não é assim mesmo. Se tem gente que não vive nesse desconforto e consegue viver bem fora desse desconforto, e que a gente tem que querer uma vida muito melhor do que a gente tem por aí, né, na média cultural. Então, para as mulheres acomodadas, você é uma ameaça, porque você está mostrando para ela que tem como ser feliz. E para os homens opressores, você está mostrando para as acomodadas que elas podem se mexer, né? Então, a Clarissa, no livro, o tempo inteiro ela fala isso. Os lobos, os coiotes e as mulheres livres e corajosas, elas sempre foram mal vistas socialmente. Então, ela fala isso na primeira, ali na introdução do livro, ela fala. Os lobos, os coiotes e as mulheres independentes e as mulheres rebeldes sempre são mal vistas numa cultura patriarcal que quer oprimir, que quer hierarquia vertical e tem o poder do mais fraco sobre as mais fortes, né? Esse é o pior. Sim. Porque na opressão é o fraco, é o covarde que está no poder. Numa sociedade opressora, quem está no poder é o fraco e o covarde. É esse que gente. Porque quem é forte não oprime ninguém. É quem tem complexo de inferioridade que quer ser superior ao outro. Então, que loucura. Desde sempre, né? Você vê as histórias das mulheres antigamente, as fortes, as com ideias próprias, elas eram bruxas, iam para o fogo. Os homens eram sábios. Eram sábios, as mulheres eram bruxas, perigosas, né? Isso faz Desde tempo. sempre. Essa história tem 13 mil anos que isso começa, lá atrás. Isso tudo começa lá atrás. Só que quando a gente chega 4 antes de Cristo, isso fica muito grave na Grécia, né, falando em Ocidente. Daí chega na Idade Média, piora, com a queima às bruxas e a questão da fogueira, e queimaram as botânicas, as veterinárias, líderes políticos, as parteiras. Nossa! Foram todas bruxas, elas foram queimadas porque elas tinham saberes que ninguém sabia, e de onde que elas tiravam esse saber se não fosse da parte do diabo? E aí elas eram queimadas por conta disso. Então, lá na Idade Média, isso já ficou muito mal visto, né? Uma mulher que pudesse ser líder de qualquer coisa. E aí daí em diante, nós fomos herdeiras das que fingiam que não sabiam nada ou das que não queriam saber. E aí começa ativamente, né? No século XIX, começa, no final do século XIX, o movimento de novo das mulheres se inserirem e deixarem de ser propriedade do marido ou do pai. E aí vai gradativamente o direito ao voto, e os direitos todos vão voltando, e aí elas conseguem, até por necessidade, voltar para o mercado de trabalho, e a necessidade abriu espaço para isso, e as mulheres foram reinsercidas na sociedade com poder econômico, e isso foi fazendo a mudança. Então, olha que... outro dia a gente fala do histórico do patriarcado. Vamos voltar para Clarissa, senão nós não saímos daqui. Para falar disso, que a gente fala disso. Tá bom, promessa. Então a gente volta a falar disso uma hora. Me chama que a gente vai falar. Oh, que maravilha. Já tem bastante gente entrando aqui, tem várias pessoas assistindo. Para quem entrou agora, eu estou falando com a Gisele Ascioli, que é uma deusa também. É uma mulher forte, importante, muito importante na sua palavra, né, no seu lugar de fala tão em voga, porque foi exatamente assim que eu a conheci. Assistindo um vídeo aqui, outro ali, fiquei completamente apaixonada pela ideia, pela força que ela tinha das palavras, o conhecimento, como vocês puderam ver. E hoje a gente vai conversar sobre um livro que ele fez um sucesso danado ali no início dos anos 90, né, Gisele? E agora ele voltou, eu não sei, me dá essa impressão de que ele voltou à tona, voltou a ser falado. Então eu queria te perguntar por que esse livro é tão importante? Sim, primeiro eu acho que a gente tem que agradecer a Clarissa, né, que é a autora. Ela é uma mulher realmente muito, muito especial, e ela conseguiu reunir esses contos com uma riqueza, e nesses contos ela consegue trabalhar, ela consegue dissecar todos os detalhes, mas detalhes por detalhes, das dificuldades que nós temos como humanos.
né? Então, esse livro ele serve para homens e para mulheres. Ela focou muito na questão de mulheres, das mulheres se entenderem e entenderem quais são os padrões psicológicos que nos aniquilam, que nos enfraquecem, que nos fragilizam. Então, ela mostra esses padrões. Ela descreve esses padrões psíquicos de dizer o problema é você, você com você. Dentro de você existem padrões psíquicos, existem pequenas gentes, como o Jung fala, né? Então ela é uma junguiana e ela faz a leitura a partir do que ela aprendeu com o Jung, né? O Carl Gustav Jung, da teoria da psicologia analítica, e ela usa a psicologia analítica para fazer toda a base e a estrutura do saber dela dentro da psicologia. Então, ela é uma mulher que, depois de 20 anos em consultório, escreve um livro. E não tem como a gente, com 20 anos de consultório, não conseguir fazer uma descrição anatômica da psique humana com todos esses milímetros, porque a gente começa a olhar e fala, isso é uma loucura. E com esse teórico que é o Jung por trás de nós, então, que foi um cara muito corajoso, porque ele rompeu com todo mundo, ele também foi dado por louco, ele também ficou o cara para fora da sociedade psicanalítica, quando ele rompeu com o Freud, e ele diz, eu não podia ir contra a minha serpente, ele dizia, vai contra a minha serpente. Eu não aguento e eu paguei caro, e ele diz, mas era mais forte do que eu. Então, ele foi um cara que rompeu para fazer a teoria dele. Ele rompeu aquela sociedade psicanalítica inteira, que era o que tinha na Europa. Ele falou, eu estou fora, eu não acredito nisso, tem um pedaço faltando, não está errado, mas falta um pedaço. E esse pedaço é esse. O Freud virou para ele e falou assim, esse pedaço você chame do que você quiser, você vai fazer o que você quiser, mas você está fora. Ele falou, eu vou embora. Eu realmente vou embora porque para mim falta um pedaço. A gente está falando de inconsciente pessoal, falta um pedaço do inconsciente coletivo, onde todos nós somos iguais, onde a humanidade inteira tem uma memória, tem uma herança que pertence a todos nós, e a gente não precisa ter visto uma vítima na infância para a gente ter o arquétipo da vítima, o modelo psíquico de se comportar como vítima. A gente não precisa ter visto um herói para a gente saber o que é você lutar com uma causa que você acredita. Você não precisa ter dado de cara com o herói está dentro de nós. A vítima, a cigana. Você não precisa ser uma mulher para ter o arquétipo do pai, que é o arquétipo, o modelo psíquico que se lança para fora, para o mundo, que tem um objetivo, um foco e vai atrás daquilo. Você não precisa ser um homem para ter o arquétipo materno dentro de você, que é o modelo psíquico do cuidado, da nutrição, da base, do chão, daquilo que sustenta e consegue segurar, né? Que é aquela segurança que a gente tem na mãe, né? Porque o pai da mãe é mesmo a barra da saia, que a gente sabe que ali tem um lugar eterno, naquele canto, quando a gente tem uma mãe pessoal que vai bater com o arquétipo, porque a gente pode ter uma mãe pessoal que não bate com o arquétipo da mãe cuidadora, né? Porque tem arquétipos de mãe. Então, o Jung vai lá e diz, a gente tem dentro de nós vários motivos, vários princípios, várias atividades diferentes em unidades psíquicas, que ele chamou de arquétipo. Então, essas pequenas gentes nos povoam, nos pertencem. Então, a gente não é um, a gente pode ser vários, e nós estamos presos num modelo psíquico único. Então, o Jung vai e rompe com o Freud por causa disso. Ele diz, nós temos uma herança na humanidade, que é o inconsciente coletivo, e essa herança pertence a todos nós. E os mitos descrevem essas unidades arquetípicas. Então, ele vai atrás da mitologia e começa a estudar os mitos de todos os povos e vê a repetição disso, e daí ele começa a perceber esses modelos psíquicos em nós, descritos por esses personagens míticos, de todos os mitos. E a Clarissa vai lá, pega vários contos de fadas e descreve esses arquétipos pelo nome da heroína, do predador, da que busca. Então, ela vai pelo conto do fada, em vez de ir pela mitologia grega. Ela vai pelo conto de fada, seleciona todos esses contos de fadas e começa a descrevê-los, a imaginar, né, a denominar e nominar esses personagens. Então, o livro é muito rico, porque ela pega contos maravilhosos e ela sai descrevendo os arquétipos que estão por trás de cada personagem desses contos. Então, quando ela traz o conto e ela traz o personagem, não tem como você não se identificar, porque o mito fala.
o conto fala. Ele fala sobre um saber de nós mesmos que a gente desconhece, mas conhece desde sempre. Então, você não conhece racionalmente, mas internamente você conhece isso em você. E a hora que você lê o conto, que você lê o mito, você se identifica imediatamente com a questão. E você se identifica com tudo. Então, não tem um aspecto, só um do livro todo, que você não vai se identificar. Porque está descrito todas as questões, tanto das qualidades por onde a gente vai buscar, quanto das dificuldades que fazem com que a gente bloqueie o nosso potencial pessoal. Então, o livro é muito forte e ele volta agora porque ele é um chamado de uma mulher que escreveu isso nos anos 90, uma mulher que nos anos 70 estava vivendo a sua verdade, que é uma época muito forte, né, para quem era jovem naquela época, e ela escreve já madura nos anos 90, e o livro já fez sucesso, já foi super vendido, porque realmente, quando um livro desse faz um sucesso como Harry Potter faz, como um filme, vai lá e vende demais, ele acessa muito forte o inconsciente coletivo e esse saber que é nosso, e ele é uma apropriação de algo que nos pertence. E ela conseguiu fazer isso, ela se apropriou e ela leva. Na hora que ela leva, não tem como não se identificar, que foi o que o Jung fez. Então, o livro é muito forte e ele volta agora, por quê? Qual foi a necessidade da pandemia? Interioridade. Ou eu dou conta com essa força dentro de mim, ou eu não dou conta. Porque o mundo externo, e no primeiro momento, mesmo que isso tenha durado 30, 60 ou 90 ou um ano, né? Porque cada um foi se liberando e se organizando e se adaptando para não enlouquecer nisso tudo, mas os primeiros 30 dias estava todo mundo mergulhado naquilo. Não tinha... Isso. Em si, né? E também naquilo aqui, ó. E aí você, para sustentar naquela incerteza, naquele medo, sem saber o futuro, o medo da morte, as coisas acontecendo, uma incerteza, e você presa, né? Porque daí estava todo mundo preso, isolado, e naquele isolamento, sem saber direito o que acontecia, preso dentro de 4 paredes, 8 paredes, ou uma casa, né? Por maior que fosse, mas você estava confinada ao mesmo espaço, com as mesmas pessoas, e para você sustentar é só com aquilo que ela chama do arquétipo da mulher selvagem. Então, essa força dentro de nós, que é intrínseca, que é da minha natureza, e é essa coisa que vai me sustentar, que é o arquétipo da força vital. Se não for pela minha força vital, eu não fico em pé. Então, as situações mais difíceis da nossa vida, se não for por conta deste arquétipo da força vital, você não fica em pé. E ali foi a hora que precisou. E o livro pipoca, porque daí todo mundo foi para as artes, para a música, foi como todo mundo estava se sustentando num processo de se recriar, e não teve como todo mundo não ir buscar a literatura, a poesia, e o livro entrou, né? Daí todo mundo se voltou para dentro e ela, meu Deus, esse livro que ela fez é inominável. É inominável. Que coisa realmente interessante. é um lugar que ilumina. É Então, muito interessante. Esse negócio do inconsciente coletivo, eu tô lá ainda pensando no que você está falando. Você pensa que eu tô ali ainda. falamos outro dia. É mais um ponto. Ô, gente, vamos ficar aqui umas 7 horas de live. É muito interessante como é que pode essa coisa, né, da gente trazer, mas trazer de onde, gente? Da onde que vem isso tudo essas histórias todas? É sensacional. É excepcional. E a mitologia grega, e assim, na hora que eu me apresentei não falei isso, mas o meu foco de estudo é a mitologia grega. E a mitologia grega você quer enlouquecer. Você quer enlouquecer, porque a mitologia é de uma riqueza, e é tanto personagem, e é tanta imbricação, e é tanta baixaria, porque aquele panteão grego, aquelas famílias gregas, são assim, é uma coisa. Outro dia a gente falava... Só eles, né, Gisele? A gente não, só eles. Só eles. Então, não tem como a gente não se identificar com isso tudo. E aí, quando o inconsciente coletivo quer falar, ele fala através da poesia, do mito. Então, o mito não foi uma invenção. O mito é uma expressão desse saber. O conto de fada não é uma invenção. Você não inventa uma música, você expressa
o mais fundo da alma humana e você transforma em poesia, você transforma em mito. Então, o mito não é uma fábula que você inventou para fazer um ensinamento moral sobre algo. Não, ele é algo que brota dessas fontes de sabedoria, que é o inconsciente coletivo, e aí a pessoa só traz isso, né, à tona para o mundo externo numa forma de arte, de literatura, de mito, de livro. Então, aí que está a expressão, é essa memória que está tentando expressar tudo que a gente sente e tem dentro da gente. Mas, assim, respondi tua pergunta. Por que é que ele volta com tanta força e por que ele é tão rico, né? E nos serve, vai nos servir mesmo de Bíblia para sempre. Que É aquele legal. Você não prestar, já vou falando para vocês, sejam egoístas, possessivas, pode comprar e dar para todo mundo de aniversário, mas o teu é teu, fica na sua cabeceira, abra o dia que você quiser, leia 4 linhas, releia, porque a linguagem é meio rebuscada, às vezes fica chato, porque é muita fogueira, com muita dança, com muita círculo, com muita... Aí você fala, meu Deus, que chatice isso aqui. Mas leia de novo ou dá mais uma descidinha que você vai achar uma frase maravilhosa, porque o livro inteiro é maravilhoso. Então, qualquer momento, se lê um pedacinho, aquilo ali é suficiente. Né? Então, Ai, não, que não... dica maravilhosa! Que É, dica maravilhosa! Foi isso que eu ouvi falar mesmo. Primeiro que você tem que ter o teu. E tem que ser em papel, nada de Kindle, embora eu ame o Kindle, mas tem que ser assim para a gente escrever, rabiscar e anotar. E de cabeceira, também já ouvi falar de cabeceira. E uma das pessoas que me indicou esse livro foi um homem também. Então, você vê que interessante, né? Um livro feminino, vamos dizer assim, que chama o feminino, e você estava falando de alguns homens que também leem, então, que... ele é um livro para homens e mulheres, sabe? Ela focou muito na questão da mulher, mas ele está falando de todos nós. Quando ele fala do Barba Azul, que é o predador da psique, essa força negativa que leva a gente para baixo, que só critica, que é um perfeccionista, o tempo inteiro falando dentro de você, todos nós temos um aspecto masculino perfeccionista, crítico, julgador, que detona todos os nossos sonhos por quem valida antes da gente começar. E isso não são só as mulheres que têm um predador psíquico nesse modelo, deste arquétipo, que julga e que é um carcereiro que aprisiona você da coragem de lutar com aquilo que parece difícil, né? E que eu não tenho coragem. Então, esse é um livro para homens e mulheres, mas ela focou muito na questão das mulheres e como as mulheres na sociedade, na cultura patriarcal, foram educadas para serem perfeitas, boazinhas, caberem dentro de um padrão e serem aceitas pelas outras mulheres que também couberam nesse padrão e que não souberam ser livres e acreditar, né? E pagar caro por aquilo que é a verdade para elas e o desejo. Então, quando você resolve pagar caro pelo teu desejo, você encontra a tua dignidade. Na hora que você quer pertencer a uma sociedade, uma cultura, você tem que deixar a tua dignidade de lado e você tem que pertencer a um padrão e não é verdadeiro. Então, tudo que não é verdade não é digno, né? Então, é aí que vai, se você vai tendo essa força da coragem de se colocar verdadeiramente no mundo, não tem como as coisas não serem criativas. Gisele, a gente fica naquele modelo, às vezes, não muda, não muda, mas eu tenho a sensação que chega a um determinado ponto, a vida cobra, né? A Cobra. vida cobra. Cobra no Cobra. corpo, cobra na neurose. Ela cobra no corpo, então quanto mais a gente for se desconectando dessa força vital, da coragem de acreditar e lutar pelo que a gente acredita, de não se submeter, né, a situações opressoras, a farsas. Então, quanto mais a gente vai se acomodando em situação desconfortável, porque o problema é que eu não estou bem, eu estou acomodada. Isso. Não, quando eu falo eu estou acomodada, eu estou aqui na minha zona de conforto, eu estou confortável num lugar ruim. É a mesma coisa de eu botar um sapato apertado, apertando meus dedos para ir num baile, num casamento, e quando eu tiro aquele sapato, os meus dedos não conseguem nem se mexer de tanta dor, né? Que dá mais dor sem o sapato do que com o sapato. Então, quando as pessoas estão falando, eu estou acomodada numa zona de conforto, isso é desconforto. Porque se tiver bom, não é zona de conforto, é zona de prazer. Estou sentindo prazer de viver. Que legal.
Muito diferente o prazer de viver, o estar viva. Você fala assim, meu Deus, eu estou me sentindo viva. Eu estou me sentindo viva e eu crio. Tudo que eu faço, cria. Independente de eu estar em luto, independente de eu estar com dor, independente de eu estar decepcionada, você está conectado com a tua verdade e você está atrás de uma causa. Não interessa o que o mundo externo está acontecendo. Dentro de você, você está conectado com algo que faz sentido, que te dá significado, que te dá dignidade. Dignidade nesse sentido de você falar, eu estou sendo responsável com o que eu ganhei na vida e eu estou colocando na vida de volta, distribuindo aquilo que eu recebi em abundância e eu vou dar isso na vida. Então, quando você está com esse movimento de vivacidade, de prazer, não tem como você falar, estou acomodada, porque você está criando, né? Você está gerando cada vez. Todas as tuas atividades estão, por mais difícil que a vida esteja, né? Tem uma coisa maior além de tudo. E você fala, e que a gente estava falando que a vida cobra, você falou que o corpo cobra ou ele aparece também nas neuroses, né? Conta pra gente. O que acontece? A energia vital vai caindo. Então, como você não está dando vida para o que é vivo, e você não é vívida, porque você não está viva, você não está com prazer, você não é verdadeira, você vai ficando sem energia vital. E quando você vai matando a tua energia vital porque você não está criando e recriando no mundo externo com verdade, o teu corpo começa a sofrer. E aí vem o sintoma no corpo físico. E a outra questão da neurose é isso. Você para de enxergar, você para de ouvir, você para de falar, você para de farejar. Por isso que ela chama de mulher selvagem. Porque se você estiver viva, você está atenta. Você não está persecutória, louca, achando que é todo mundo contra você. Não, não é isso. Você está presente. E você percebe o que está acontecendo, porque você escuta, você se ouve. Você se ouve falar, você se ouve quando o outro fala, você se enxerga, você vê o outro, você sente o cheiro, você arrepia teu pelo, né? Tanto para o bem quanto para o mal, quanto para a dor do outro, quanto pela tua dor, você está viva. Então, quando você está viva, a energia vital está circulando, o corpo vai dando conta das doenças, das dificuldades, e a gente vai passando por ela. E até quero fazer um parênteses aqui, a gente não pode fazer uma coisa que acontece muito, que é assim, um preconceito que você se adoeceu. Ah, eu fiz um câncer, ai, eu fiz essa gripe, ai, porque eu não estou bem, eu tenho que estar saudável todo dia. Não é isso. Nós temos doenças kármicas, a gente nasce com uma carga genética de heranças de doenças e que a gente às vezes vai passar por elas e eu tenho que me confrontar com elas e isso vai fazer parte da minha história. Então tem doenças que vão passar mesmo e que vão fazer parte do movimento psíquico para eu aprender muita coisa naquela fragilidade. Mas tem uma parte da doença que a gente criou por falta de energia vital, que a gente foi jogando fora, botando gasolina boa em viagem ruim. Você vai botando gasolina boa. Tem que desgastar tanta força para fazer aquilo que você não quer, que você vai gastando energia boa, a gasolina boa em viagem ruim. Aí, a hora que você fica doente, você não tem gasolina para aguentar o tranco. Você entendeu? E aí você não fica em pé. Mas a questão da neurose é essa também. Eu paro de ouvir, eu paro de ver, eu paro de falar, eu paro de andar e eu vou ficando coberta de lepra e ferida. E chega uma hora que ninguém quer chegar perto de mim, né? Porque em quem eu encosto, eu passo. Então, isso também é uma coisa muito forte desse assunto do prazer de existir, do prazer de viver. Então, não é que a gente não queira quem tem problema do lado da gente, mas a gente não quer a gente que se enrijeceu e que está misturando a história, repetindo sempre a mesma, e você não vê a pessoa escutar as amigas, você não vê a pessoa tomar um passo em direção a nada, e você chega uma hora que ninguém mais quer. Né? Então, essa que é a hora que pega no corpo e a gente vai afastando tudo que tem de bom. E a Clarissa, até quero fazer um parênteses aqui, a Clarissa fala assim, quando você quer lutar, quando você vai atrás do que você acredita, se junte com mulheres que acreditaram. Procura a tua turma, vai atrás de gente que fez, não anda com as que estão acomodadas, não anda com as que estão falando que está tudo muito bem. A tua turma. Entendeu? Vai ser natural que muita coisa em tua volta vai rodar, mas você vai ter que ir atrás de quem fala a tua língua. Ou Então, quer falar, né? Porque pode não estar falando, mas quer falar, né? O próprio movimento
de querer mudar, né? É. A pedra fundamental, né? O primeiro passo é o querer. É andar com a tua turma é genial, exatamente isso, que você pode estar andando com a turma errada. Dá uma olhada nessa lista, Patinho né? Feio é a história que fala a procura da nossa turma, tá na história o Patinho Feio. Né? Ele é um cisne, anda com aquele monte de pato, e os patos estão falando que ele é horroroso. Partiu daí, né? E ali ela fala do arquétipo materno, e ela fala da mãe sem mãe. Então, se a minha mãe não protegeu o desejo dela, como é que ela vai proteger o meu desejo? Né? Se ela não deu proteção para aquilo que ela sentia, então como é que ela vai proteger o meu desejo se ela teve medo do desejo dela? Então, o Patinho Feio fala a procura da nossa turma, né? Você, em vários, no clã das cicatrizes, em todas as partes, assim, a maioria dos contos, a Bettina Martinelli falando, a turma errada é muito boa, exatamente. A turma errada. Você tem que mudar de turma, que aquela patarada, você tem que dar tchau para os patos. Então, no livro todo, ela está falando o tempo inteiro. Ande com gente que está indo atrás de vida, que está criando vida. Então, isso é muito importante. As pessoas falam, ai, pois é, mas daí eu estava indo fazer aquilo, daí uma pessoa me falou, mas para que você vai estudar em São Paulo? Você é tão longe. Daí você vira e fala assim, quem foi que te falou isso? Essa pessoa está onde? Não estou falando que é certo ou errado estudar em São Paulo. O que eu estou falando assim, quem fala para você desistir do teu sonho é gente que não sonhou, é gente que não foi atrás, é gente que não lutou. Então você olha para a pessoa e fala, mas a pessoa está criando o quê para ela dizer isso para você? E ela pode ser tua avó, tua mãe, tua tia, ela pode ser quem for. O que ela produziu na vida dela e ela produz de verdade onde que ela está hoje? Para estar falando sobre isso. Né? O que ela está fazendo vida dela e o que ela fez da vida dela. Então, isso é muito importante a gente dizer, ai, mas daí alguém me falou. E por que eu escutei aquela pessoa? Porque eu estava com medo, né? Isso. Covarde, porque eu estava com preguiça, porque eu não quis me desgastar. Então, daí depois eu falo, né? Ai, eu estava indo fazer, mas daí a fulana, mas eu escutei por quê? Não é? Esse do Patinho Feio e da turma errada é uma coisa tão comum, e eu acho que também a pandemia traz um momento onde a gente está tão com a gente que a gente começa a repensar essa turma toda, né? Quem que é importante mesmo? Quem que estava importante nesse momento? E não assim, ai, fulano nem para ligar para saber como é que eu tá. Não é isso. É um pouco mais, né? Com quem que realmente eu me conecto? Com quem que realmente eu me identifico, né? E além disso, com quem que eu quero continuar caminhando, Isso. né? É um momento de uma boa reflexão, né? Porque o tempo foi escasso, né? A gente entendeu quanto tempo... Tem um documentário na Netflix que fala quanto tempo... Como chama? Quanto tempo o tempo tem. Que é um documentário muito legal do Netflix, mas muito bom, vale a pena assistir, vocês já devem ter visto. Mas aí a gente entendeu que vale o tempo. Né? Essa coisa realmente do tempo, do quanto rende, do quanto ele também é tão subjetivo, o quanto tempo de fato que precisa para ser produtivo e o quanto a gente produz se a gente estiver presente. Então ficou muito visível isso e as relações também, né? Com quem que dava vontade de gastar esse tão pouco tempo que a gente tem. Exato, esse luxo que é o tempo. Exatamente. Né? Tem um monte de comentário aqui tão bacanas. Um deles diz assim, não dá para pôr a Gisele junto na mesinha de cabeceira? Não dá para o livro... Gisele? Pode me levar com você, eu tenho um curso online, eu estou regravando ele, né? Vai estar online em plataforma até dezembro, com todos os arquétipos dissecados e vou contar. Modéstia à parte, porque eu não sou uma pessoa muito modesta, mas eu vou dizer uma coisa. Eu dou uma traduzida boa nessa história, porque eu sou de outra geração, ela também tinha que, né, colocar um monte de coisa ali, dentro até da tradição dela de contadora de história, e essa coisa hispano que ela tinha, mexicana, na cultura que ela nasceu, então a linguagem dela vem muito carregada dessa coisa. E eu vou muito mais para uma linguagem da minha experiência de vida, né? E para uma linguagem
mas do cotidiano de colocar isso na prática e muito mais direta, porque ela tinha muito mais peso em ter que colocar isso de uma forma, até pela academia, por como olharam aquilo tudo, porque é um livro muito mal visto pela academia, dentro dos junguianos, tem uns que falam nada, mas ali ela fica muito na viajação, então, enfim. E não é verdade, né? É a fala dela como contadora de história, como uma mulher que cresce nos Estados Unidos, na fronteira com o México, e que tem essa fala toda permeada por uma contadora de histórias. Mas, para me botar na mesinha de cabeceira, pode me colocar, porque eu já tenho o curso online que eu fiz, né, dos vídeos caseiros da minha casa, eu tenho o curso inteiro, e eu estou regravando ele num outro modelo, e até dezembro eu vou lançar. Ai, que eu posso ir com a maravilha. mesinha com essa, mas também estou lançando, vou aproveitar aqui para fazer a propaganda, estou lançando Isso. curso da ancestralidade, falando sobre a nossa história familiar, como é que esses padrões da história da minha avó, da minha tia, da minha bisavó, da minha mãe, dos casamentos, das doenças, das perdas impactam a nossa vida. Então, ali no meu Instagram eu estou fazendo uma sequência do lançamento do curso e agora no começo de junho eu já vou lançar via Zoom em 4 aulas esse curso, que são 2 noites. E vai ser super legal também. Então, tem a Psicoescola. Se vocês querem a Que Gisele legal. cabeceira, nós... A Gisele está criando, né? Então, a mulher selvagem criando, ela está bem em sintonia com o que ela está falando, né? Sim. E aqui eu tenho um comentário aqui da Juliana também, Juliana Reis, ela é jornalista, e ela disse assim: escrevi sobre isso numa coluna minha na revista Vida Simples, sobre as pessoas que te desencorajam a ir adiante e como que a gente reage a isso, porque também tem isso, o que você fala e o que eu vou realmente absorver. Eu falo, obrigada e sigo em frente, ou obrigada e putz, doeu. Realmente, acho que fulano tem razão e vai acovardando, né? Então, veja uma coisa. A primeira coisa é isso. Quem foi que disse? Né? Ah, fulano falou, mas fulano é quem? Essa palavra eu adoro. Né? Ah, mas quem que é fulano? Ah, não, porque a Mariana me falou. Mas quem é a Mariana? Primeiro, quem que é a Mariana na ordem do dia na tua vida? Segundo, quem que é a Mariana na vida dela? Terceiro, o que eu estou me importando com o que a Mariana fala? Estou me importando mais com o que a Mariana diz do que aquilo que eu quero fazer, porque eu realmente quero me acovardar, ou eu estou com preguiça, ou isso e aquilo. Então, se eu falar, não, a Mariana falou, e realmente a Mariana é uma pessoa que eu respeito, porque é uma pessoa que foi, que acreditou, que fez, que deu o burro na água e começou de novo e fez outra, e que sustentou tal situação. Aí eu vou falar, Mariana, mas é uma coisa dentro de mim que eu, né? Então, por mais Isso, que uma discussão saudável, ótimo. você pode respeitar, mas você fala assim, não, mas isso é tão profundo, esse chamado, eu estou com tanto medo desse chamado, mas eu quero tanto, mas eu tenho tanto medo. Mas eu vou lá ver. Eu vou lá olhar e eu vou pagar. O preço a pagar é mais caro para mim, o preço a pagar é maior do que o meu medo, né? Eu quero pagar esse preço. Então, as pessoas que não tiveram coragem, elas querem te desencorajar, mas elas não querem o teu mal, elas acreditam nisso. Exato. Querem e elas não estão querendo acabar. Elas só não tiveram coragem, e porque elas não tiverem coragem, elas estão acreditando nisso, porque elas se venderam a essas crenças do quanto é difícil a vida. E elas adoram o Deus da avareza, que é eu não pago caro por nada e eu quero me economizar. Né? Então, a avareza da economia é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente. Economizar. Cicatriz, Isso. canhão, economizar. Lindo. Então, quando uma pessoa fala isso, o que a gente faz? Primeiro faz essas perguntas, né? Quem que é ela? Na ordem do dia com a vida dela? Quem é ela na minha vida? E o que eu estou preocupado com o que ela está dizendo? Então, o que acontece? Ah, mas é a minha mãe, é a minha irmã. Daí você diz assim, olha, eu respeito a sua opinião, eu acho válido realmente o que você está falando, mas eu preciso arriscar. Porque eu não vou poder um dia acordar lá na frente e falar, eu não fiz. Então, se for uma pessoa muito próxima, ou se não for próxima, você fala, nossa, eu gosto muito de uma... Você põe a mão e fala assim, mas que interessante o teu ponto de vista, né? Nós não estamos aqui para mudar o ponto de vista de ninguém, a gente mal consegue mudar o nosso. Oxe. Então você olha e fala assim, nossa, mas que interessante que você pensa assim, que legal. É uma conversa de salão.
Se for uma conversa com a tua mãe ou com a tua irmã, você diz assim, ó, vocês podem pensar assim. Eu não estou pedindo para vocês mudarem de opinião, mas eu não vou mudar a minha. Não peçam para eu mudar a minha. Por favor, não me peçam, porque também vem se meter, né? Você está tomando o teu rumo, a tua verdade, indo atrás do teu caminho, a turma que não vai atrás, vem atrás de você para falar que você está errada. Daí você diz, ó, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém julga ninguém. Eu entendo o que vocês pensam, mas eu não fico batendo na porta de vocês todo dia para falar para vocês mudarem a opinião de vocês. Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Mas a minha opinião é minha. Eu quero que vocês respeitem. Eu não quero mais que vocês falem sobre isso, porque cada vez que vocês dizem isso, vocês estão falando que eu não sou capaz de avaliar o que está me acontecendo à minha volta. E do meu sentimento, quem sabe sou eu. Vocês não sabem do meu sentimento. Quem sabe do meu sentimento. Então, quando a gente está acertando e quando a gente está assim, amar a Deus sobre todas as coisas, quando você tem fé no seu Deus, o teu Deus cria. Se Deus é a criação, se Deus é o caminho, a verdade e a vida, você tem fé, você vai. Então, essa que é a questão. Você tem que acreditar. Se vão entender ou se não vão entender, tá aí o Buda para contar, tá aí Jesus Cristo para contar. Ninguém entendeu o Buda, chamaram o cara de desertor, e ninguém entendeu Jesus Cristo, chamaram de impostor. Se os caras que estão bombando até hoje, tem 2000 anos depois dessa, na época ninguém entendeu, então se você não se entender, quem que vai? É ótimo, imagina. Querer a aceitação de todo mundo, que loucura! Para que a gente se impõe isso, né? Para que a gente quer ser aceito o tempo todo, gente? Ixi, que grilhão chato isso. Quando a gente quer ser aceito pelos outros, a gente vai ter que abandonar os nossos próprios desejos. Eu tenho ali uma frase bem bonita dela no meu Insta, lá para baixo, mas aí se você está querendo agradar o outro, você vai ter que se desagradar. Agora, às vezes, não é o que você faz que vai desagradar. Né? Quando você está pulsando a tua verdade, você vai achar um monte de gente que está com você nisso. É. E agora deixa eu te perguntar do livro. Imagina que a gente está conversando sobre o livro. Qual... Você acredita que a gente está falando de um livro? Qual que é o teu, não digo conto favorito, porque você deve ter vários ali, mas você podia contar algum que te chamou mais atenção e contar um pouquinho sobre ele, para a gente ter uma ideia do que é esse livro, ou do que poderia ser um retrato dele. Eu vejo que você falou bastante A Donzela Sem Mãos. Eu falei da Donzela Sem Mãos e eu falo ele... Parou aí, Thay? Tá bem. Não, para mim tinha dado uma travada. Tá bom aí para você, Renata? Você tá me vendo? Agora voltou. Aham, tô te vendo e tô te ouvindo. Pode falar. Renata? Tinha dado uma travada, sim. Oi. Tinha dado uma travada. Tinha dado uma travadinha. Tinha. Tá. Pode então, falar. Assim, tá. É o seguinte. Se travar, faz assim com a mão para eu saber. Ou faz assim com a mão que depois no 3G. Faz assim, né? Porque deu ruim. Daí Tá. eu mudo os celulares. É o seguinte, o Donzela Sem Mãos, ele é maravilhoso, por quê? Porque ele é um conto que conta o processo psíquico inteiro, uma jornada inteira em busca da direção de você ter resistência psíquica, você acreditar em você e ter coragem de acreditar em você em todas as situações. Não desistir, você ir atrás do teu desejo toda vez que você precisar. Lá tem todos os passos para você não abandonar o teu desejo em qualquer situação difícil que você estiver passando. Mudança de carreira, adolescência de filho, separação de namorado ou casamento, luto na perda de um ente querido, ali é o rito da resistência. Então, aquilo é uma riqueza sem fim. Agora, eu tenho uma paixão na minha vida, infindável, pela história da Vasalisa, da bonequinha que é a intuição, na hora que você aprende a confiar em você, que é a história da Baba Yaga, que é a bruxa da floresta, vai ensinar ela a cuidar do próprio fogo. Então, aquilo é lindo de morrer, que é a história de Eros e Psique, na mitologia grega. A Psique tem que fazer a mesma coisa que a Vasalisa, e a bruxa, em vez de ser a bruxa, é a Afrodite, a mãe do Eros, que é o grande amor dela, fazendo a Psique sofrer, para a Psique aprender a ser ela e não casar com Eros e ser a mulher do Eros. Ela ser
Ela conseguir conquistar um lugar no Olimpo e ser aceita, uma mortal aceita no mundo dos deuses. Então, aquela coisa do desejo, do prazer de existir, da gente deixar nada e existir. Então, você está me ouvindo, Renata? Eu acho que aqui, de novo, o meu travou. Ele tá travandinho. Na verdade, a sua imagem, até tô te ouvindo. Veja. É assim, gente, ao vivo é isso mesmo. Cai e volta. Se chover, então piora. Mas vamos ver se volta ali. Para que... Oi, tá aí, Gisele? Voltei. Tá quebrando, Eu não pus no tô te ouvindo celular. bem. Voltou? Então Voltou? veja aí. O teu áudio Voltou? voltou, a tua carinha agora voltou. Agora acho que sim. Tá. Eu fui para os dados do Continua. celular. Então, assim, a conta da Vasalisa fala desse prazer de existir com verdade, de você lutar pelo teu desejo, mas você ali, esse conto ensina como você cuida do teu fogo, como você faz para ter coragem de ouvir e se escutar, e saber, e falar você com você, e você saber quem ouvir. Então, a Baba Yaga, que é essa bruxa dentro da floresta, a Baba Yaga aquela que a gente tem que ser. Aquela que é dona do fogo, aquela que é dona da própria vassoura, aquela que é dona da sua cabana, aquela que entra no mundo da obscuridade e sabe o que fazer nas horas mais difíceis da vida. Então, eu sou apaixonada pela Baba Yaga, que é a bruxa que ensina a menininha a tomar muito cuidado com o que ela quer e lutar pelo que ela quer. Então, ela vai para dentro da casa da bruxa e a bruxa vira para ela e fala assim, o que você quer aqui, menininha? E ela vira e diz assim, eu quero fogo. Aí a bruxa fala, e quem falou que eu vou te dar fogo? Ela disse, eu quero, é o meu desejo. E por que você achou que eu fosse te dar o fogo? Ela disse, porque eu quero. Então é uma graça, porque ela entra dentro da casa dessa bruxa e a bruxa ensina para ela ir atrás do que ela quer. E ela tem que alimentar a bruxa, ela tem que limpar a casa da bruxa, ela tem que lavar a roupa da bruxa, ela tem que limpar o terreiro da casa. E daí todas as tarefas que ela tem que separar a semente da ilusão, aquilo que envenena nosso desejo. Então, assim, o conto da Vasalisa para mim todos são maravilhosos, todos, mas o dela é o começo da gente entender assim, a criança em nós que quer lutar por aquilo e que tem coragem de atravessar qualquer floresta escura às cegas, mas ir atrás daquilo que a gente acredita. Então eu acho assim demais essa história. Maravilhosa. Realmente a gente deixa muitas vezes a intuição lá atrás, né? Assim, caladinha, porque a gente está ouvindo as outras pessoas, a gente não está ouvindo a gente mesmo. Então tem espaço para a gente acreditar na nossa intuição, né? E tem uma pergunta aqui falando, com esse excesso de informação hoje em dia, a intuição também não está caladinha? Será que a gente não está perdendo essa voz interior ou não está subutilizando ela? Então, e como é que a gente faz para reacessar? A gente está intoxicado, né? A gente está hermeticamente, Hermes é o deus da comunicação, e nós estamos intoxicados de Hermes, porque a gente está nessa informação, e isso está desde o começo dos anos, desse século, né? De 2000 para cá, a coisa veio numa possibilidade sem fim e a coisa vai. Mas o que acontece? Todo o excesso também privilegia o necessário. Né? Então, é tanto que chega uma hora que a gente fala assim, mas o que eu quero mesmo? Né? Eu vou selecionar aquilo que eu quero. É isso. Sempre para fazer uma transformação, a gente não precisa ter medo. A gente vai para o excesso. E do excesso, eu chego no limite e falo, mas o que para mim é importante? Aí a gente vai ali, seleciona quem que a gente quer seguir, a gente seleciona o que a gente quer ver, a gente seleciona o tempo que a gente vai usar para ver, né? E para viver, porque a gente não vai poder ficar o tempo inteiro na mídia, nesse tanto de informação e nas redes sociais. Então, o excesso também faz esse over da gente engasgar, vomitar, e a gente só aprende caindo na boca do lixo, você entendeu? Então, se a gente não comer e vomitar uma feijoada, você não vai aprender a comer pouca feijoada porque alguém diz para você coma pouco. Beba pouco. Até você vomitar, beber e vomitar, você não vai aprender a beber pouco.
Porque você só aprende, né, pela experiência que você fez, ou não aprende, ou traumatiza e continua. Mas, enfim, eu acho que esse excesso de informação, ele sim faz a gente não se escutar muito, mas, ao mesmo tempo, ele reverbera quando a gente ouve algo que diz aquilo que a gente quer falar, e se que a gente está precisando escutar da gente. Então, pelo mundo externo, a gente também vai se identificar. Então, você escuta um aqui, outro ali, e você começa a selecionar por onde você quer ir, e você começa a se identificar no meio disso tudo, e você começa a selecionar. Então, uma das coisas da Vasalisa na intuição é a separação das sementes. Se você não aprender a separar as coisas, discriminar as coisas e dizer isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, a gente precisa conhecer. Depois que a gente conheceu, a gente escolhe. Vou lá e olho. Você tem que confiar em mim nesse sentido. Mas a intuição, ela é muito mais de você ter coragem de se confrontar com o preço a pagar do que com o excesso da falação. Então, o que cala a minha interna é o meu medo do preço que eu vou ter que pagar para ser quem eu sou. Então, se a gente pensar quanto custou para o Buda, quanto custou para o Jesus Cristo, não é barato. E os caras ouviram as vozes deles. Não é barato. Exato. Ninguém que ficou aí para contar a história não foi barato. Então, a intuição é um preço que custa caro. E a menininha linda, leia essa história, né? Que é muito linda, porque a menininha pagou o Eu já preço. tô louco. Qual que é o conto esse? Esse é o da... Da Baba Yaga e a Vasalisa. Tá. Veja para Vou mim. ter que olhar aqui depois. 4. Veja seu capítulo 4. Você que está aí. Deixa eu ver aqui. Tcharam, capítulo 4. Não, a união com o outro. A caçada, quando o coração... Não, o caçador solitário. É o capítulo 3. Ah, o 3, tá. Eu já tô, assim, louca para ler. Ui, esse livro já estava, fiquei mais ainda. Renata, é o Doida para ler. 3. 3, tá. Mas eu vou começar pelo 1. Até que é 3, farejando os fatos. Tá me ouvindo aí? Você deu uma travada. Gi, tá por aí? O pessoal tá me vendo? Estão conseguindo ouvir? Sei se está acontecendo ainda. Alguém tá vendo aí? Pode me dar um alô aqui? Ah, pessoal. Obrigada, Tônio, tá aí. Obrigada pelo toque. Eu acho que a Gi caiu, mas o nosso tempo também está terminando. Essa história maravilhosa, essa ideia deliciosa. A Gi tá ali. Oi, Gi, vou te chamar de novo para você despedir aqui da turma. Vamos ver. Ah, tá aqui. Se eu conseguir. Tarará. Entrou. Aqui, ela falou do capítulo 3, eu já quero começar pelo 3, mas quero ler o 1, quero ler o livro inteiro. Oi, Gi, Voltei aqui. voltou aqui. É esse negócio assim mesmo, cai, vem. É. Mas também, Gi, o nosso tempo aqui está acabando. Sim. E você nos deixou ainda com muito mais vontade de ler esse livro. Eu já estava doida para ler. Eu sei que tem um monte de gente que já leu. Eu tenho certeza que quer ler de novo. Muita gente vai começar no capítulo 3. Possivelmente eu também. Para ouvir sobre essa intuição, né? Para dar mais atenção a nós e ver o que a gente quer calar e o que a gente quer pagar. E sempre é tempo de recomeçar, né, Gi? Sempre é tempo de repensar o que a gente vem fazendo e mudar. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, seja de alguém, seja de um livro, seja de uma live, seja de uma atividade diferente. Então, o que eu acho bonito nisso tudo é que a gente sempre pode recomeçar, sempre, 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 sempre. E vai recomeçar muito melhor, porque daí a gente já se conhece um pouco melhor. Isso é muito lindo, Renata, porque essa coisa do recomeço, eu acho que essa é a vida. Porque se você viver um dia, uma hora, um minuto, que seja, que você experimentou uma realidade diferente daquela que você acreditou e estava te fazendo mal, esse um minuto é o suficiente para você ter vivido uma vez.
e ter experimentado uma vez. Então, essa coisa do tempo também ele é relativo nesse sentido, né? É. E depois eu acho que é um caminho sem volta, né? Depois que você sentir na pele o que é ser você, do jeitinho que você quer ser, você não vai mais querer ser outra coisa, né? Você já não vai mais se vender a outras ideias, né? Eu acho que a gente se torna ainda mais fiel a gente mesmo. Eu tenho essa sensação e essa esperança também. Sim. Gi, quem quiser falar com você, te procura no perfil da Psicoescola, tudo junto, não é? Mas é sim, eu já sei a resposta. Eu tô com um delay. Oi. Tá com delay aí, né? Tô. Então, para falar contigo é na Psicoescola. Eu agradeço imensamente a tua participação aqui. Se você puder, eu quero te convidar de novo para a gente continuar conversando de outros assuntos, porque é uma fonte inesgotável de informação, mas informação boa, reflexão, sobretudo, né? Obrigada pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pelo teu conhecimento. Obrigada para todo mundo que assistiu aí. E se você quiser dar uma palavrinha Renata, final, eu te agradeço. Ah, que delícia. Pessoal, procure a Gi ali no Psicoescola e a gente na Tea Time, inglês para maiores de 50 anos, porque a gente realmente acredita que nunca é tarde para se realizar um sonho, para seguir em frente. Gi, um beijo. A gente volta a conversar. Obrigada por tudo. Obrigada, pessoal que assistiu. Tchau. Ó, o meu dele aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, querida. Bye. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Bye. Bye.